O Monte Etna explodiu de vez, mas o que jorrou de lá está bem longe de ser lava. Uma matéria luminosa e bizarra escorreu da cratera, deixando os geólogos boquiabertos com algo totalmente inédito. Esqueça o basalto, também não é andesito. Os testes no laboratório deram em nada, apontando para uma estrutura que nem deveria estar na superfície do planeta. E para piorar a tensão, uma avalanche piroclástica varreu a lateral da montanha, descendo a absurdos 140 km por hora, fritando um chão que já parecia morto faz tempo. Isso foge de qualquer erupção comum. Os pesquisadores já estão batizando esse pipoco de paroxismo, uma rajada rara e agressiva, entregando que as entranhas da montanha estão sofrendo uma mutação cabulosa. O detalhe mais aterrorizante é que o esqueleto interno do Etna agora está idêntico ao que era há 7.200 anos. Justamente antes de um colapso gigante da encosta que gerou um tsunami monstruoso no Mediterrâneo. Definitivamente tem uma energia muito bizarra se mexendo debaixo do Etna. Será um aviso silencioso ou a contagem regressiva para a tragédia? É impossível frear isso agora. Uma crosta de cinzas impregnava tudo enquanto as tropas de vanguarda forçavam a barra subindo até a cratera sudeste. Os coturnos derretiam e afundavam naquele solo que ainda ardia pela passagem da nuvem de fogo. O oxigênio ali vibrava de estática, com um gosto insuportável de enxofre invadindo os pulmões. Uma câmera térmica escorada num tripé capenga conseguiu cravar o último frame nítido antes das lentes embaçarem e a eletrônica pifar. Veio uma porrada de calor absurda e logo depois, o apagão total. Lá no alto, um drone mapeava o limite daquela gosma reluzente, com as hélices sofrendo horrores na turbulência violenta. O brinquedinho ainda mandou uns segundos de vídeo todo bugado antes de sumir de vez no meio da fumaceira. Aquele trecho curtinho, de meros 12 segundos, virou o único registro sobrevivente de como o fluxo avançou ladeira abaixo. Na escalada, cada passo que a equipe dava era roleta russa pura. A terra rasgava embaixo das botas, cuspindo vapor com um soco que chacoalhava câmera e capacete. O rádio fervia numa gritaria frenética entre o vulcanólogo que liderava a missão e a base no observatório. Visibilidade caindo rápido, pico surreal de calor. Estão captando isso? Ali no fronte, todo mundo tinha uma tarefa crucial. Maleta de coleta na mão, pilhas de segurança nos bolsos e telefone via satélite engatilhado. Só que qualquer planejamento ruiu quando o chão começou a virar geleia sob os pés. Um dos técnicos tropeçou feio e se escorou numas pedras de vidro quente o suficiente para queimar a pele até através da proteção das luvas. Os bips de perigo surtaram nos medidores, acusando a instabilidade crítica do lugar. Mesmo assim, dar para trás era fora de cogitação. O esquadrão continuou a marcha, totalmente hipnotizados por aquele rastro brilhante pela frente. A crosta cintilava, só que sem aquele tom vermelho morto de lava resfriando, e sim com um brilho insano, parecendo energia elétrica pura. Com a luz estourando na nuvem de fuligem, todos os gadgets sofriam para gravar aquela anomalia. Aparelhos espectrômetros de bolso, câmeras de ação coladas no capacete e até um celular emprestado no braço esticado serviram de olho. Quando a rota do vento virou, uma muralha sufocante de calor obrigou a rapaziada a recuar na marra. Porém, não voltaram de mãos abandando. Alguém lacrou um tubo de ensaio bem no limite, sequestrando uma amostra daquele bicho desconhecido. Já de volta no perímetro de segurança, o time caçou e comparou as poucas imagens que não foram para o saco. Os quadros finais do drone escancararam a anomalia luminosa, rasgando ao meio e depois obliterando a lente num flash branco de cegar. A equipe inteira roía as unhas, pensando se a amostra ia aguentar o tranco no microscópio. Mas no meio do hype daquele momento, apostar a vida parecia o mínimo a se fazer. O pico mudou completamente o cenário, reescrevendo o manual de sobrevivência dos cientistas que mexiam com ele. Lá dentro do QG móvel, o técnico arrancava as luvas fritadas pelo calor, com os nós dos dedos em carne viva de tanto que tremia. O potinho da coleta ainda estava pegando fogo e pulsava um neon ultravioleta bem sinistro. A mesa de metal estava lotada de arsenal científico, espectrômetros, contadores de radiação e até um medidor térmico caindo aos pedaços entraram na roda. Os gráficos pipocaram feito loucos nas telas e depois travaram no talo. A reação à luz negra foi um estouro absurdo e, na mesma hora, algo de outro planeta que nunca pisou na história do Etna. O medidor gama padrão disparou além da linha de segurança, travando no pico máximo do visor enquanto as luzes de risco entravam em parafuso. E lá nas anotações tensas do diário de bordo, o analista anotou às pressas. A radiação gama estourou o limite. Nova bateria de testes com a máquina reserva. O segundo sensor, calibrado na hora, cravou a mesma anomalia.
Logo depois, veio a prova de derretimento. O pedacinho, menor que uma moeda, se recusava a virar líquido. Isso mesmo, com a fornalha de indução ultrapassando a marca de 1.600 graus Celsius. O especialista bateu os olhos no manual de parâmetros. Nenhum vidro vulcânico ou silicato conhecido deveria resistir a esse inferno. A casca da amostra apenas brilhava, rebatendo raios azulados e brancos sob as luzes da bancada. O rígido protocolo de evidências pediu uma testemunha visual. Só que o parceiro de equipe continuava lá fora, brigando com uma falha na rede de transmissão. Sem ajuda, ele lacrou o frasco, colou a etiqueta com as mãos trêmulas e submeteu o registro. Estágio indecifrável. Checar com Catânia. Lá no perímetro, o rádio chiava com trechos de uma discussão pesada. Parte da equipe queria despachar tudo correndo para o laboratório central do instituto, enquanto outros desconfiavam dos números. Seria defeito no maquinário, contaminação na coleta, ou um mistério muito maior. A voz do técnico, arranhada pela fuligem, cortou a conversa. Eu nunca esbarrei em cifras desse tipo, nem neste lugar, nem no resto do mundo. No cair da noite, a maleta blindada foi trancada, identificada e jogada na van que partia rumo a Catânia. A primeira leva de dados na nuvem já tinha disparado uma enxurrada de mensagens codificadas, conectando o pessoal no front a pesquisadores espalhados por toda a Europa. O enigma só ficava mais denso. Seria apenas uma falha passageira? Ou o alarme inicial de que as entranhas do Etna sofreram uma mutação que a ciência ainda não domina? Erguendo-se sobre a planície siciliana, o Monte Etna sempre foi uma contradição viva. Com uma fúria fácil de prever, mas que se costura totalmente na rotina de quem mora aos seus pés. Suas encostas carregam as cicatrizes e as lembranças de séculos inteiros. Plantações de uva agarradas à terra escura, cidadezinhas reerguidas incontáveis vezes, e um horizonte moldado pelo humor do gigante. Na maior parte do tempo, a respiração do Etna é um batimento constante. Pequenos tremores viajam pelo chão, fracos demais para a população notar, mas que não escapam dos radares monitorados pelos caçadores de sismos do Observatório Etnel. Os monitores deles piscam com gráficos coloridos, onde cada salto ou queda forma uma identidade inconfundível. Os paroxismos, aquelas explosões brutais e repentinas, são todos esmiuçados e confrontados. O tempo de pausa entre eles é mapeado usando décadas de histórico acumulado. A cratera sudeste, em particular, virou o grande xodó dessas investigações. O ritmo de erupção por lá é tão cravado que o controle aéreo da região mantém um esquema tático permanente. Subiu a nuvem de cinzas, o aeroporto de Catânia trava. Os voos são desviados numa dança ensaiada à exaustão. Só que ter uma rotina cravada não é sinônimo de ficar a salvo. No ano 396 a.C., como relatam os arquivos romanos, as chamas do Etna barraram o ataque das tropas de Cartago. O rio de magma paralisou os combatentes no meio do caminho. Várias gerações depois, esse mesmo chão sustenta fazendas de oliveiras e lares de dezenas de famílias. O terror de uma explosão acaba anulado pela promessa de uma terra absurdamente fértil. A galera do campo cultiva seguindo o relógio da montanha, apostando que as recompensas vão atropelar os riscos. A molecada em Zaferana Etnea cresce decorando rotas de fuga, como se fosse matéria obrigatória na escola. E cada clã guarda uma lembrança amarga de safras dizimadas, madrugadas asfixiadas por fuligem e noites de céu em chamas. Para os cientistas, a cadência do Etna virou a regra do jogo. Cada cusparada de lava é anotada, sua química decifrada e os abalos totalmente escaneados. As marcas registradas da montanha, como magma basáltico, gases de enxofre e rochas cristalizadas, são paradas tão cotidianas quanto o próprio maquinário pesado usado para checar tudo isso. Especialistas como a doutora Lúcia Ferrar vasculham dados de anos rastreando o deslocamento lento das fendas, o inchaço quase invisível do cume e o vai-vem dos gases vulcânicos. Tendências nascem e morrem, sempre presas às regras de décadas de monitoramento. Até os eventos assustadores, como nuvens gigantes e jorros barulhentos, ou a rara onda piroclástica, não fogem do padrão esperado. Riscos matemáticos, impactos vigiados de perto. Saber exatamente onde fica a linha vermelha é o que garante a calma tensa da montanha. Mas quando o padrão quebra e a matemática perde o sentido, despedaçando as regras que conhecemos, o jogo vira e o estrago vai muito além da borda vulcânica. A amostra pousou no laboratório do INGV em Catânia, super protegida, com o passe assinado por 3 chefões. Em poucas horas, as análises causaram um terremoto na rede europeia de pesquisas parceiras. O raio-x, técnica de ouro para reconhecer minerais,
Revelou um traçado totalmente inédito no banco do Centro Internacional de Difração. Picos surgiram onde nenhum silicato ou vidro conhecido deveria existir. A pesquisadora encarregada, a doutora Sofia Bernardi, revisou o maquinário e disparou a varredura de novo. Mesmo resultado, marcas bizarras. Uma identidade vinda do nada. Ela sinalizou o erro bizarro e jogou os arquivos no servidor, disparando um alarme vermelho para os colegas. Em Berlim, o time de geoquímica do GFZ pegou sua parte do material. A espectrometria de plasma, que rastreia partes por bilhão, apitou com níveis de elementos muito fora do radar. Ítrio, sério e uma explosão assustadora de lantanídeos. Coisas exclusivas de xenólitos lá do manto profundo. O químico líder da operação, Dr. Felix Kruger, caçou alguma contaminação na amostra ou falhas no maquinário. Confirmando tudo, ele travou a base e exigiu o teste cego. Nisso, Paris soltou a terceira bomba. A espectroscopia Raman esbarrou em malhas cristalinas bizarras, algumas parecendo fases de alta pressão, outras sendo puro ruído. Os franceses desconfiaram se a carga não tinha sido sabotada no voo, ou se era um Frankenstein, vidro vulcânico misturado com outra parada. Uma chuva de e-mails atacou as bases, cada mensagem mais desesperadora que a outra. Era um mineral inédito, o resto de um calor absurdo ou só um erro do sistema? Catânia bateu o pé nos raios-x. Zero semelhança no banco de dados mundial. Berlim rebateu com um nível químico totalmente incompatível com magmas de superfície. Paris cravou uma auditoria pesada antes de soltar qualquer fofoca para a mídia. A briga invadiu a madrugada em vídeos, com os analistas caçando pixels nos gráficos, batendo boca sobre linhas de base e limpeza de ruídos. Uns culpavam sujeira externa, outros apontavam furos no esquema de segurança. Mas ninguém conseguia encaixar a bomba na ciência vulcânica tradicional. Quando a sexta-feira chegou, a pedra já tinha virado um quebra-cabeça lendário. A gritaria por uma revisão explodiu. O boletim do INGV de 20 de março resumiu: a pesquisa preliminar não bate com nenhuma rocha da nossa biblioteca ígnea terrestre. O arquivo bruto caiu num cofre virtual, chamando os maiores crânios de fora para o ringue. Se a matemática vingasse, o estouro iria muito além do Etna. Caso contrário, a credibilidade de toda a ciência iria parar direto na fogueira. O mistério ficou tenso e o risco para quem acompanhava o vulcão foi lá pro alto. Lá em Zaferana-Etnea, os russos racharam ao meio por uma escolha pesada. Ao bater meio-dia, os avisos emergenciais já pipocavam em cada porta daquele quarteirão. Uns gritavam para vazar na hora, enquanto outros teimavam que a barra estava limpa. Os coroas cataram o básico e zarparam para Catânia, arrastando os caçulas e os avós. Eles viviam assombrados pelas lendas de quando o sopro da montanha virava um massacre. A primogênita Júlia bateu o pé e ficou. Plantada na sacada, ela via a cinza voar, jurando que a fúria do Etna ia passar como sempre. Para ela, fugir era se curvar para o pânico. Era um pavor que ela aprendeu desde piveta a domar, não a correr. Mais embaixo, em Milo, os que quebravam o pau escutando o rádio. A cada hora, as notas do governo batiam cabeça. Uma vizinha já tinha tocado suas cabras 10 quilômetros ladeira abaixo, improvisando um curral nas terras de um parceiro. Os quis fincaram raiz, negando largar as parreiras e os brotos novos da temporada. Para eles, o perigo vinha no pacote da colheita, mas aquele clima pesado era inédito. Na assembleia, o bicho pegou. Uns exigiam ônibus, outros repudiavam qualquer papo de fuga. O Etna é vida e pânico ao mesmo tempo, resmungou um coroa. A gente vigia e escuta, mas nunca sabe quando vai ser nosso último suspiro. O caos estourou quando vazou que 2 gringas pediram licença para minerar ali. Eles cobiçavam a grana preta daquelas novas e bizarras rochas da montanha. Uns sentiram cheiro de grana, outros sacaram a cilada. A fofoca rolava solta sobre os pesquisadores que estavam boiando com as próprias descobertas. Os boatos falavam de engravatados abafando o perigo e de apagões feios na rede de avisos. Esses furos no sistema largaram vários vilarejos num limbo total. Para cada família que vazava, outra fincava a raiz de vez. Eles botavam na balança o amor pela terra e o medo do que viria amanhã. A defesa civil, espremida entre os cientistas e o povão, suava para soltar um protocolo decente. Os memorandos vazados escancararam uma verdadeira queda de braço. Não temos cacife para bancar outra fuga em massa sem prova cravada de que a encosta ruiu. Só que essa tal prova estava soterrada num mar de dados zoados e sinais perdidos. Aquela paz que antes segurava a onda da galera virou pó, dando lugar a um pânico silencioso. Tomar qualquer atitude ali virou uma roleta russa. Cada hora virava um teste de fogo para confiar na montanha, na ciência e nos vizinhos. Lá no bunker do Observatório Etnel, o último dossiê da madruga caiu feito uma bomba.
Os radares europeus do programa Sentinel não pararam de rastrear a área um segundo sequer. Essa varredura rolou forte antes, na hora do pipoco e logo depois. A treta é que nem toda essa métrica chegou aos painéis abertos. Momentos antes da explosão, aquelas imagens sigilosas de radar acusaram um padrão absurdamente sinistro. Um traçado bizarro que quase ninguém tinha visto fora do simulador. Um inchaço bizarro engoliu de vez toda a banda sudeste. A parada rompeu todo o limite cravado no Pânico de 2002. A galera analisando os mapas cruz deu de cara com picos surreais. Esses números dobraram a linha vermelha que já deveria ter disparado a sirene de fuga geral na cidade. O clima na sala cortava como faca quando o próximo arquivo abriu. Os gráficos cravaram uma pancada de baixa frequência de arrepiar. Um aviso sonoro sinistro que quase sempre vem antes de um colapso estrutural gigante. O índice de risco, atualizado com os dados mais recentes, disparou para o nível mais alto desde que o sistema foi ativado. Mesmo assim, o comunicado oficial foi super cauteloso. Alerta máximo, mas sem ação imediata. A decisão foi registrada, datada e arquivada às escondidas. Uma nova leva de dados chegou direto da divisão atmosférica da Agência Espacial Europeia. Imagens térmicas de altíssima resolução revelaram uma zona de calor insistente, não só na cratera, mas rasgando uma linha sob o flanco sudeste, refletindo exatamente a deformação captada pelos radares de abertura sintética. Os especialistas bateram as informações buscando falhas, mas os dados cravavam. O risco de um colapso brutal, capaz de lançar milhões de toneladas de rocha no mar, deixou de ser só teoria. Trancado na sala de servidores, um último memorando circulou entre a alta cúpula. Limites estourados. Assimetria no radar de abertura sintética totalmente constante. Recomendação urgente. Revisar os protocolos de evacuação imediatamente. O documento recebeu o carimbo de acesso estritamente restrito. Do lado de fora, viaturas da Defesa Civil aguardavam na escuridão, esperando por ordens que simplesmente nunca chegaram. A população, dividida entre o medo e a rotina, só recebeu os mesmos avisos vagos de sempre. Os cientistas ficaram vidrados nas telas ao vivo, caçando o próximo pico de atividade. Os segredos da montanha continuavam trancados a 7 chaves, em arquivos criptografados e conversas sigilosas. A única coisa a fazer era rezar pelo próximo sinal, sabendo que a linha entre a precaução e a tragédia total nunca esteve tão fina. Se você quer acompanhar cada passo dessa bomba relógio, inscreva-se no canal agora mesmo. A saga do Etna está longe do fim, e o próximo alarme pode soar sem aviso prévio. Em junho de 2025, o Monte Etna cuspiu um material brilhante que desafia qualquer substância vulcânica já vista. Algo cravado por 3 laboratórios europeus independentes. As equipes em campo detectaram fluorescência ultravioleta e um pico bizarro de raios gama no local da erupção. Anomalias nunca antes registradas na história do Etna. Os registros históricos provam que a estrutura interna do vulcão agora imita as mesmas condições de 7.200 anos atrás. Logo antes de um colapso apocalíptico, que gerou um tsunami no Mediterrâneo. Mesmo com análises frenéticas, a composição exata dessa substância e a origem de suas propriedades continuam um mistério absoluto. Dados sigilosos de radares orbitais e sensores terrestres estouraram os limites de segurança, forçando as autoridades a exigir um monitoramento implacável e, em algumas áreas, a evacuação imediata. Até hoje, boa parte das amostras de laboratório e imagens cruciais de satélite continuam sob sigilo total, deixando os cientistas e a população no escuro, cheios de perguntas sem resposta. A única certeza é que o comportamento do Etna mudou drasticamente, rasgando tudo o que achávamos saber sobre riscos vulcânicos. Para não perder nenhuma atualização validada sobre essa ameaça em tempo real, inscreva-se no canal e devore o nosso acervo.